E agora eu vou conversar com Cleonice Borges de Souza. Doutora Cleonice, ela é doutora em Ciências Ambientais, ela é professora do programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade Federal de Goiás. É uma pessoa altamente gabaritada e nós vamos falar de um tema interessante que nós já falamos algumas vezes sobre isso aqui no programa. Nós vamos falar sobre desperdício de alimentos no Brasil e também no mundo. Doutora Cleonice, muito obrigado mais uma vez pela presença da senhora aqui no nosso programa para falar de um tema que precisa cutucar o povo brasileiro e precisa cutucar também a população mundial de maneira geral. Tudo bem com a senhora? Oi, Toninho, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Opa. Estar aqui no programa é sempre uma satisfação. Isso aí é um prazer trazer a senhora aqui para discutir um tema muito sério. Fala-se muito em aumentar a produção de alimentos no planeta e que o Brasil vai ser um dos países responsáveis por aumento dessa produção de alimentos. Mas acontece que os próprios números da FAO mostram que a gente desperdiça 1/3 de basicamente tudo aquilo que é produzido. E esse 1/3 que é produzido provavelmente dava para abastecer ou para matar a fome de muita gente, né, professora? É mais ou menos isso? É isso mesmo, Toninho. Em torno de 1,3 bilhão de toneladas são desperdiçadas anualmente em termos globais. Isso é muito significativo. Conviver com esse desperdício para e passo, tantas pessoas com problema de insolvência alimentar, de insegurança alimentar, é preciso gerar uma racionalidade para esses números. Então, o que nós vamos ter? Perdas e desperdícios. Os desperdícios, eles dizem respeito àquele alimento que já está pronto para consumo. Frutas, verduras, os produtos já industrializados. Então, esses desperdícios, eles acontecem muito na linha de consumo final. E esse consumo final nós vamos ter dentro das indústrias processadoras, aquilo que já foi processado e que não foi comercializado. Nós vamos ter desperdício, aquilo que vai para os atacadistas e acaba vencendo, tem um prazo de validade. Aquilo que chega no ambiente de varejo e aquilo que chega na nossa residência. Então, em termos de desperdício, nós vamos ter essa categorização. Por outro lado, nós temos as perdas. Acontecem majoritariamente em países em desenvolvimento e no processo de logística. O que significa isso? Nós vamos ter dentro da propriedade perdas que vão acontecer em função de alimentos que muitas vezes não são colhidos no momento certo. Ou eles são colhidos de forma muito antecipada, ou eles não são colhidos e passam do período de chegarem no ponto de serem consumidos. Isso aí dentro da propriedade rural. Mas nós temos também as perdas em termos de escoamento no transporte, derramamento de grãos, derramamento de frutas, verduras, então você tem muitas perdas. Um outro momento de perdas é na questão da falta de uma infraestrutura de armazenamento. Então, o Brasil é realmente um país em termos de significância em produção de grãos, mas nós temos um problema seríssimo de infraestrutura de armazenamento dessa produção, o que obriga os produtores a, assim que colherem, terem que vender. Então, se nós tivéssemos uma infraestrutura de armazenagem que desse conta de atender, nós teríamos um fornecimento contínuo durante todo o período de safra e entre safra. Você teria um preço mais valorizado para o produtor, que quando está o período de safra, todos precisam vender, então o produtor ele vai lucrar um pouco menos, é lei da oferta e demanda. Se eu tenho muita oferta, o preço vai diminuir. Então, se você tem uma infraestrutura de armazenagem, você dá um equilíbrio econômico-financeiro para esse produtor. Então, esse aí é um ponto que nós precisamos investir mais, infraestrutura de armazenagem. Mas também tem perdas no processo de industrialização. Então, lá na indústria tem perda e tem desperdício. Tem as duas modalidades. Pois é, mas assim, observando isso tudo que a senhora falou, que está corretíssimo, eu acho que tem um outro detalhe mais importante nisso aí.
A própria população também não foi treinada para, vamos dizer assim, para não desperdiçar. Quer dizer, a gente acha que água, tem água demais no mundo. Leite, você vai ao supermercado, qualquer lugar que você for, tem leite. E você vai, tem alface, tem carne, tem tudo. Só que perder 1/3 disso aí é muita coisa. E a própria população, talvez por uma falta de conhecimento, por uma falta de cultura, por uma falta, vamos dizer, até de educação, o que se joga fora de comida, aquela que a gente deixa de comer no prato, é muita coisa. Então, eu acho que o maior problema não é aumentar a produção de alimentos, é educar a população vamos dizer, a comer direito. Eu acho que um negócio é mais ou menos por aí. Não, você está corretíssimo. Nós temos que melhorar o nosso padrão de produção e o nosso padrão de consumo. Nós já produzimos muito bem, mas nós precisamos investir em pesquisas, mais em tecnologias que auxiliem o produtor. E aí você toca em um ponto muito significativo, a questão da água. A água hoje é um recurso que está escasso. Mas não só a água, a quantidade de terra, de solo fértil apropriado para produzir também, ele precisa de investimentos. Então, se eu consigo minimizar as perdas e desperdícios, eu otimizo isso dentro da propriedade rural. E aí eu ganho sustentabilidade e economia de recurso natural que é escasso. Esse é um ponto muito importante. Quando você toca na questão da população, nós temos um padrão de consumo considerado insustentável. Se nós pegarmos a realidade brasileira, a Embrapa fez uma pesquisa, pegou os meses de julho, entre julho de 2017 até fevereiro de 2019, um acompanhamento de vários grupos familiares, e conseguiu identificar que a família brasileira ela desperdiça em torno de 128 quilos de alimentos por ano. Isso é muito para uma família, desperdiçar isso. E aí o que é que nós vamos verificar? Toda família desperdiça isso? Não. Enquanto algumas famílias estão, isso aí é uma média, com esse nível de desperdício, nós vamos estar caminhando ao lado de outras que não têm nada para poder se nutrir, manter a sua alimentação. E aí é onde entra o papel muito importante da educação e da educação ambiental. Tem que mexer em alguma coisa. E eu acho o seguinte, tudo é importante, mas a educação, o berço, é fundamental para a gente continuar mantendo vivo o nosso planeta. Que se não tomar cuidado, isso aqui pode chegar numa situação, eu diria até alarmante. Nós já estamos vislumbrando esse horizonte, mas vamos ver se aparece alguém, se tem algum processo estrutural para poder mexer nisso aí. Bom, eu conversei agora, acabei de conversar, sobre um tema muito interessante, mas muito interessante mesmo, com a doutora Cleonice sobre o problema de desperdício de alimento. Doutora Cleonice, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora, foi excelente, eu espero mais vezes a senhora aqui no nosso programa, ok? Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Toninho. Sempre que quiser debater algum assunto assim relevante, conecta aí ao agronegócio, questões ambientais, estou à disposição. Foi uma satisfação. Satisfação é minha. Muito obrigado. Tchau. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Vá até onde a sua vista alcançar. E ao chegar lá, você sempre conseguirá enxergar mais longe. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.